Rogério Araújo, hoje é 27 de outubro de 2019. O tema é O Segredo dos Doze Profetas ou Um Extraordinário Livro de Coincidências, pela Editora Armada, meu segundo livro pela Editora Armada. O primeiro foi História Depredada, em 2017. Mas, na verdade, eu vou deixar para falar propriamente desse livro num segundo vídeo que eu vou gravar depois desse. Nesse vídeo, eu queria falar uma coisa para todos os brasileiros que eu acho importantíssima que deveria ser compreendido por todos nós. Primeiro, situar a Inconfidência Mineira como um acontecimento de importância regional, como um fenômeno histórico ligado à história de Minas Gerais, é uma tremenda bobagem, é uma besteira. Nós não deveríamos fazer isso. Por quê? Porque a Inconfidência Mineira ela é importantíssima para a história do Brasil e para a história continental. Sem compreendermos a Inconfidência Mineira, nós não vamos compreender a história do Brasil, principalmente esse período de transição de um Brasil luso-brasileiro. Eu até prefiro essa denominação do que de um Brasil colonial para um Brasil que passou a construir as suas próprias relações políticas e de governo a partir de 1822, ou seja, um Brasil independente. Sem compreender a Inconfidência Mineira, nós não vamos entender o alcance desses fenômenos históricos. Ela não está restrita à história de Minas Gerais ou a um fenômeno histórico de importância regional. Isso é uma bobagem. Ela interessa a todos os brasileiros por igual. Nós, mineiros, eu sou mineiro, podemos ter um orgulho porque aqui em Minas Gerais estão aí as belas paisagens urbanas, os prédios, enfim, todo o cenário que restou de uma época de ouro, que foi o século XVIII. Mas nada mais que isso. Nós não temos, inclusive, nenhum legado que nos permita falar, olha, nós compreendemos o que significava a palavra liberdade no lema da Inconfidência Mineira. Absolutamente não. Agora eu queria passar alguns dados para que você refletisse. Minas Gerais, quando aconteceu a Inconfidência Mineira, era aí a capitania mais populosa da colônia. Então, ela se tornou, em cerca de 8 ou 9 décadas, muito pouco, a capitania mais populosa e mais rica. Como nós poderíamos acreditar alguma tradição, algum sentimento que estivesse se sedimentado numa sociedade tão jovem, acreditar a essa sociedade um acontecimento do porte da Inconfidência Mineira? Isso não faz sentido. A cidade de Manaus, no interior, né, no centro, né, vamos dizer assim, da região amazônica, ela tem 350 anos, ela é mais antiga do que a capitania de Minas Gerais. Todo o Nordeste, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, já tinham tradições, já tinham sentimentos, já traziam uma história para suas gerações. Então, o que aconteceu em Minas Gerais nada mais foi, que se chama de Inconfidência Mineira, que um reflexo de outras tradições e de outros sentimentos que existiam em todo o Brasil. Minas Gerais era muito nova, era muito recente, não se podia dizer que já tinha tradição própria. E é por aí que nós vamos exemplificar aí, né? Cláudio Manuel da Costa era preocupado em valorizar o americano, em valorizar os seus compatriotas, e por isso ele escreveu um épico tentando fazer uma imitação dos Lusíadas, chamado Vila Rica, em que ele exalta os colonizadores paulistas. Ele nasceu em Minas Gerais, mas a sua ascendência era paulista. Tomás Antônio Gonzaga nasceu no Porto, dizia de si mesmo que era brasileiro, que teve criação brasileira, o pai era brasileiro. Morou em Salvador, em Recife, onde passou nas duas cidades a infância e a adolescência, onde estudou em colégios jesuítas. Depois foi para Coimbra para estudar Direito. Em Portugal serviu como juiz e já perto dos 40 anos veio para Vila Rica para ser desembargador da capitania de Minas Gerais
E foi ele o principal, é, cabeça da Inconfidência Mineira. Alvarenga Peixoto, outro também de grande liderança, nasceu no Rio de Janeiro, onde se criou, há dados biográficos controvertidos, mas aparentemente ele estudou e se criou no Rio de Janeiro, depois foi para Coimbra também, e só retornou ao Brasil para ser ouvidor em São João del Rei. Havia em Minas Gerais uma confluência de brasileiros e de portugueses, europeus, ou seja, de pessoas de várias regiões, que se aglutinaram nessas décadas. E a Inconfidência Mineira é uma síntese maravilhosa de tudo isso. Marca o fim, aliás, marca o início do fim do período luso-brasileiro, ou do período colonial. E eu gostaria de ter gravado um vídeo de 5 minutos, mas já são 6 minutos, mas eu vou deixar aqui para você mais uma reflexão, porque eu quero que você tenha, como brasileiro, sem bairrismos, a curiosidade de entender um fenômeno da sua história, adquirindo o livro Segredos dos 12 Profetas, ou qualquer outro livro que venha a te trazer esse assunto. Mas eu quero deixar mais uma reflexão. O primeiro grande surto literário, para não falar de outras áreas da arte, aconteceu em Minas Gerais. E isso é muito interessante, porque era a capitania mais rica e mais populosa. 10 a 20% da população do Brasil, dependendo do autor, estava em Minas Gerais. Ou seja, aqui atraía pessoas porque tinha possibilidades e atraía artistas e etc. Então nós tivemos 6 grandes autores literários, o primeiro grande surto literário da história brasileira. Vamos citar nominalmente Tomás Antônio Gonzaga, Inácio José de Alvarenga Peixoto e Cláudio Manuel da Costa, esses 3 implicados na Inconfidência Mineira. Temos ainda Santa Rita Durão, nascido em Minas Gerais, que morou em Portugal. Basílio da Gama, também nascido em Minas Gerais, na região do Rio das Mortes, e que morou em Portugal. E, por fim, o Manuel Inácio da Silva Alvarenga, nascido em Minas Gerais e que passou boa parte da sua vida no Rio de Janeiro. 6 grandes autores da literatura nacional. O primeiro grande surto da literatura nacional. Veio um baque traumático, que foi a Inconfidência Mineira, e a partir daí nós tivemos que esperar cerca de 5 décadas para que a literatura brasileira passasse a ter um novo surto de grandes autores. Reflita sobre isso. Vamos entender o que era essa Inconfidência brasileira. Mineira aí só diz respeito a uma mera localização geográfica, tá certo? Depois eu vou falar mais especificamente o que tem, estou tentando tirar da luz aqui, o que tem em O Segredo dos 12 Profetas, da Editora Armada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.